Muito bom dia, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra. Meu nome é João, faço parte do canal Paixão Rubro-Negra. E se você é novo aqui no canal, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, ou se você já assiste nossos vídeos e ainda não é um inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha também. Isso é de graça, não vai te atrapalhar em nada e vai ajudar muito o nosso canal. E já compartilha também para os teus amigos aí flamenguistas para ninguém ficar desatualizado. E vamos lá que tem muita notícia boa. Ultimamente, assim, eu não acreditava que teriam tanto conteúdo assim, ainda mais para trazer para vocês aqui, justamente pela paralisação para a Copa do Mundo. Mas a gente vem tendo interesses legais do Flamengo e atualizações também de alguns jogadores que já estão no elenco rubro-negro. A gente começa então, como vocês bem viram aqui na thumb do vídeo, a gente tem esse primeiro jogador. E se você não conhece ele, é o Alan Lescano, jovem jogador de 24 anos, destaque do Argentino Júnior, tá bom? Então, só olhando para vocês aqui mais ou menos a situação dele, tá bom? O Flamengo monitora a situação do meio argentino Alan Lescano. O clube carioca ele avalia como uma opção de peso para o setor criativo, especialmente para dividir minutos com o nosso craque Arrascaeta. Já é uma posição que o Flamengo vinha demonstrando interesse, tem algumas sondagens no setor criativo. A gente falou de alguns outros jogadores que também podem ter que venham para dividir. O próprio Léo Jardim pediu um jogador, um meio termo entre Carrascal e Arrascaeta. A gente trouxe também a questão do Ezequiel Barco, que pode ser que venha fazer essa função. Mas de praxe a gente tem aqui Alan Lescano, enredo hoje do vídeo, que é um jovem jogador de 24 anos aqui, como eu citei, é um jogador jovem, mais jovem ainda no caso que o Arrascaeta também, e a diretoria do Flamengo, ela considera a característica do Lescano muito adequadas ao elenco e o que o Léo Jardim deseja e precisa. Além do Flamengo, a gente também tem outro clube argentino dessa vez, o Boca Juniors, que também já sondaram a situação do meia por agora, por recente. Então, a gente tem inicialmente só um interesse demonstrado pelo Flamengo na contratação do Alan Lescano, é um jovem jogador, uma promessa aí para o nosso rubro-negro e que a gente vai acompanhar o desfecho dessas novelas, igual a gente está vindo acompanhando a do Abner, do próprio Ezequiel Barco, se o Flamengo vai progredir, se não vai. Mas então, a gente saindo do Alan Lescano, a gente tem a situação do Pedro. Se você veio pelos shorts, eu não revelei o valor do salário que o Pedro deseja para poder renovar com o Flamengo, mas eu vou trazer aqui agora diretamente. O Pedro ele deseja sim renovar com o Flamengo, só que ele quer uma pedida salarial de 1,8 milhões de reais. Assim, é um valor que teoricamente é um valor alto, é sim. Mas, cara, o Pedro é um jogador muito decisivo. Assim, eu vou colocar nesse último ano, o Pedro acabou sofrendo com algumas lesões, mas que o jogador, ele, assim, ele já soma muito bons números no Campeonato Brasileiro da Série A de 2026. Em 17 jogos, a gente tem o Pedro marcando 10 gols, dando 4 assistências. Então, ou seja, de 17 jogos, ele tem 14 participações em gols. Então, a gente tem quase uma média de uma participação em gol por jogo. Além disso, também a gente tem 5 jogos do Pedro na Libertadores, fazendo 2 gols, 3 assistências, uma assistência, perdão, totalizando 3 participações em gols. Então, novamente, 5 jogos, 3 participações, a gente tem uma boa participação. E a Copa do Brasil, o Flamengo teve 2 jogos, né, que foi o jogo com vitória. Ele teve 2 jogos e marcou um gol. E não são mais estatísticas, nem tem como acrescentar. No Campeonato Carioca, ele teve uma performance melhor até do que de uma participação por jogo. Em 6 jogos, ele teve 7 participações em gols, tendo 6 gols e uma assistência. Então, assim, é uma pedida que a gente pode considerar alta. Mas, cara, eu acredito que o Paquetá hoje, se ele não recebe isso, ele recebe bem mais, tá? Eu acho que isso é no mínimo, para que o Paquetá receba. Ah, mas você quer comparar o Paquetá com o Pedro? Não, mas é saber valorizar. Não é porque o Paquetá vem da Europa que a gente precisa pagar um salário alto. O Pedro hoje, ele joga muito. E assim, isso me lembra muito quando o Gabigol estava no Flamengo. O Gabigol queria 2 milhões em salário. Então, eu partia do princípio seguinte: o Gabigol era uma pessoa que era muito limitada à sua perna esquerda. O chute dele com a direita eram horríveis. Então, eu achava que não. Para mim, aquilo ali não existe. O cara querer receber 2 milhões
sendo que ele não sabe chutar com outra perna. Só que o caso do Pedro não, cara. O Pedro, assim, ele vem mantendo uma boa fase, comparando aqui momentos de Gabigol e Pedro. O Gabigol ele já saiu, ele estava em baixa já no Flamengo. Quando ele sai do Flamengo, vai para o Cruzeiro. O Pedro não, ele vive outro momento. E assim, o Pedro não é um jogador velho. A gente está falando de um jogador de 28 anos. Inclusive, ele faz aniversário agora em junho, ele completa 29. Mas que assim, é um jogador que relativamente para centroavante, ele ainda tem bastante tempo aí. Cabe um contrato. Às vezes o último contrato dele teria sido até dezembro de 2027. Se o Flamengo conseguir prolongar aí esse contrato mais 2, 3 anos, ainda assim, a gente já vai entrar num declínio, né, de idade, falando assim, de questão física e tudo mais. Já é muito interessante para o Flamengo. O Pedro é um jogador que é muito crucial, muito essencial. E, cara, eu particularmente gosto muito da ideia do Pedro continuar. é, no Flamengo, do Flamengo conseguir acertar essa renovação com o nosso camisa 9. É, lembrando, tá, que o Pedro, ele não é um jogador que toma cartões frequentemente, vale lembrar isso. É um jogador que toma muito cuidado nessa parte, diferente do Carrascal, que a gente já falou aqui. É, não temos informações de nenhum clube sondando o Pedro, a situação dele. Então, isso acaba que não preocupa tanto o Flamengo, mas seria bom já a gente conseguir encaminhar essa renovação. Chegando, agora parando de falar de Pedro, a gente entra no último tópico do vídeo, que a gente vai falar das datas, né, que foram definidas aí pela Conmebol Libertadores. A gente tem um Flamengo e Cruzeiro, que vão ser dois jogos, né? A ida lá em Belo Horizonte, no Mineirão, vai ser no dia 12 de agosto. Então, 12 de agosto, 9h30 aí do horário de Brasília, Flamengo e Cruzeiro lá em Minas Gerais, lá no Mineirão. O jogo da volta ocorre uma semana depois, aqui no Rio de Janeiro. Vai ocorrer dia 19 de agosto, tá bom? Então, só para contextualizar vocês, os jogos serão em quarta-feira, tá bom? Não vai ser quinta, não vai ser terça, o jogo é quarta-feira, tanto a ida quanto a volta. Nesse mesmo dia, a gente tem também Palmeiras e Cerro Porteño, respectivamente, no dia 12 e no dia 19. A única diferença é que o Palmeiras ele vai jogar 7 horas da noite. Nesse mesmo dia também, a gente não tem mais confrontos de brasileiros, mas temos Platense e Coquimbo Unido, às 7 horas também de Brasília. Para você aí que quiser dar uma secada e não quiser ver jogo do Palmeiras nesse dia antes de começar os jogos do Flamengo. Então, datas definidas, a gente tem mais ou menos uma noção. É... Vou até pesquisar aqui certinho data da final da Copa do Mundo. Agora me veio em mente, só para a gente ter aqui. É dia 19. Então, aquela questão que eu havia falado com vocês, do Arrascaeta, de se ele machucado, se forçasse na seleção uruguaia, numa eventual chegada até a final da Copa do Mundo, eu sei que é difícil, mas numa possibilidade, o jogo da volta, ele vai cravar um mês após o término da Copa do Mundo. A Copa do Mundo acaba no dia 19 de julho e o jogo de volta da Libertadores é dia 19 de agosto. Ou seja, a volta já é dia 19. O jogo de ida é dia 12. Então a gente tem esse, esse período curto, que eu acho que talvez não seja justo com os clubes sul-americanos. E falando de um modo geral, tá? Não estou vitimizando o Flamengo, mas não é justo com o Flamengo, não é justo com o Palmeiras, não é justo. Ah, mas isso vai deixar algum time que não teve jogadores convocados com alguma vantagem? Não, cara, não vai. Até porque eu não acredito que, por exemplo, que o Cerro Porteño vá ganhar do Palmeiras porque o Palmeiras teve o jogador convocado. É, é porque eu não acompanho a convocação da seleção do Paraguai, mas deve ter jogador do Cerro Porteño convocado para a seleção paraguaia. É, e por assim vai. Não vai ser prejudicado. Mas, cara, vai ter um desgaste muito grande se algum jogador tiver, assim, avançar muito na Copa do Mundo e depois tiver que voltar para jogar essas oitavas de finais da Libertadores, tá bom? Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com teus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.